Falar sobre possíveis soluções para pelo menos amenizar o problema nas comunidades pobres do Brasil, a gente volta ao vivo até o Rio de Janeiro, porque o repórter Edivaldo Dondossula, ele está ao lado da arquiteta social, o nome dela é Tainá de Paula. Dondossula, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa. Estou bem em frente à favela da Rocinha, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, uma das maiores do país, justamente para falar sobre esses desafios para quem vive nas comunidades. A Tainá, que está aqui com a gente, vai ajudar com algumas dicas. Tainá, a gente viu, né? Isolamento é muito importante nesse momento, mas em ambientes ventilados. Quem mora em comunidades muitas vezes não tem nem uma janela num cômodo. O que fazer nessas horas? Bom dia. Bom dia, obrigada, Edivaldo. É uma catástrofe, infelizmente, a gente está falando sobre moradia digna no meio de uma pandemia de coronavírus, né? A maioria da população periférica e favelada do Brasil vive em condições insalubres, em condições inadequadas nas suas moradias. É fundamental a gente garantir não só para a população de risco, né, que pode vir a contrair o Covid-19, mas também os doentes que precisam ter moradias adequadas para garantir a sua melhora rapidamente. Agora, nesse momento de pandemia, você como arquiteta social, que dicas você daria para os moradores nesse momento? O que eles podem fazer para deixar o ambiente um pouco mais arejado, para evitar esse contágio interno? Claro, é fundamental garantir janelas, né, aberturas, vãos, principalmente no dormitório principal da casa, onde o doente ou os pacientes de risco têm que ficar obrigatoriamente nesse cômodo ventilado, e nas áreas úmidas, que se cozinham, as cozinhas, e a área de serviço e as áreas úmidas de modo geral. Fundamental também a gente garantir que as paredes não estejam úmidas, né? Como é que a gente impede as infiltrações e faz os reparos necessários nessas infiltrações. Mas é importante também, Edivaldo, falar que as pessoas não têm condições de fazer isso sozinha. A gente, corpo de técnicos, as entidades de arquitetos e urbanistas se colocam à disposição, mas é óbvio que a gente precisa de um plano de melhoria habitacional emergencial, para além de habitações, de lugares adequados emergenciais para serem disponibilizados, como hotéis, como hospitais privados que foram estatizados em outros países. Tem que contar com a ajuda do poder público, né? Sem Agora dúvida. Você falou aí, por exemplo, da cozinha, ambientes úmidos. A gente sabe que é importante chegar em casa, tomar banho, higienizar aquela roupa. Muitas vezes as pessoas que vivem em comunidades só têm um ponto de saída de água dentro de casa, que é o mesmo usado para a casa inteira. Isso também é um problema. Um problema grave. Nós passamos aqui no Rio de Janeiro uma grande crise hídrica e falar que quase metade dos domicílios não tem acesso universal à água limpa, à água tratada e a esgoto tratado. Então a gente vive aí uma injustiça sanitária muito grande no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, que essa realidade se repete. Fica ainda mais evidente nesses tempos de pandemia. Muito. Como as pessoas muitas vezes vão usar um ponto de água para fazer a sua higiene de mão, para fazer a higiene dos seus alimentos, para fazer a higiene muitas vezes das suas roupas, as pessoas usam o mesmo tanque para múltiplos usos. É fundamental que a gente garanta pontos de água, acesso à água potável para a ampla maioria dos moradores dessas comunidades. E aí, de novo, a importância do papel do poder público nesse momento, garantir um direito que é básico para as pessoas, que não é garantido nem para os moradores das comunidades. Claro, claro. Infelizmente, a gente vai começar a falar de melhoria digna, adequada nas habitações a partir da pandemia do coronavírus, mas eu espero que a gente inicie um ciclo aí de discussão da moradia do brasileiro. Tainá, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação ao vivo aqui com a gente, que a gente aprenda pelo menos um pouco, né, para tentar diminuir essa desigualdade nesse momento de pandemia. Márcio. Edivaldo, muito obrigado. Agradeço muito a Tainá. Foram décadas de descaso com moradia, com saneamento. Retomar isso é difícil, mas precisa ser feito agora para que a gente não tenha problemas no futuro. Muito obrigado, agradeço muito a ela.